No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância do lixamento em trabalhos com resina e madeira em geral. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre as lixas, por que lixar, quando lixar e muito mais. Então, se você gosta desse assunto, já coloca o like aí. Tem bastante gente que assiste os vídeos e não deixa o like. E é importante pra gente, para poder divulgar, disseminar esse tipo de informação para mais pessoas possível. E também, quem quiser adquirir as lixas, agora a Redilize tem toda a linha completa de discos de lixa e lixas d'água também para você adquirir, para você deixar de arsenal aí no seu ateliê, na sua marcenaria, onde você quiser. Tem da lixa 40 até a 5.000, então assim, gama completa mesmo, vai precisar de mais nada, pode fazer qualquer trabalho de resina com madeira, você encontra tudo aqui na Redilize. Os links estão aqui na descrição. Um recadinho rápido aqui, galera, dá uma olhadinha no curso da Craft Space, que é em parceria aqui com a Redilize. A gente já falou algumas vezes que eles estão com novos módulos bem legais, fazendo sobre acabamento arredondado, river table, utilizando selante como um selador mesmo, como acabamento, cera de abelha como acabamento, a river table transparente, translúcida. Eles estão falando agora sobre ferramentas e muitas coisas. Um curso que era de certa forma iniciante para quem está começando, agora é completíssimo, mas completíssimo mesmo. Não tem um A para falar do curso dos caras, porque realmente ficou muito top. Lembrando que adquirindo o curso da Craft Space você tem acesso a preços especiais aqui na Redilize durante 3 anos. Então é muito interessante que você adquira esse curso aí e já saia na frente do mercado. Recadinho bem rápido, mas está aqui na descrição e no link e no comentário fixado, fechou? Sem mais enrolação, hoje tem bastante informação legal. Bora pro vídeo! Oi, eu sou o Bedu. Bom, antes de mais nada, galera, é muito importante deixar claro que sim, o lixamento é muito importante. É normal a gente receber consultas de pessoas falando o seguinte: eu preciso lixar essa resina aplicada na madeira, eu preciso lixar a madeira para aplicar resina, eu preciso dar polimento na resina, entre outras perguntas. E a resposta imediata é que sim, você precisa lixar. É claro que existem resinas que empregam um acabamento superficial melhor do que outras, mas é importante deixar claro uma coisa: o lixamento, ele é o preparo de qualquer base que vai receber depois um tipo de aplicação. Além disso, a função do lixamento é de justamente criar aquelas famosas ranhuras que a gente sempre fala, e essas ranhuras, elas vão ter uma penetratibilidade melhor do que for aplicado ali em cima, no caso a resina, ou seja, vai melhorar a aderência do produto. Dá uma olhadinha nessas duas imagens que eu trouxe aqui para vocês. A primeira delas, galera, vocês podem ver que isso é uma lixa olhada, digamos assim, microscopicamente. Vocês não precisam levar muito em consideração essa camada de adesivo, segunda camada de adesivo, porque isso entra mais na questão de como é composto a lixa, tá? O que é mais importante nessa imagem é justamente mostrar esses grãos abrasivos aí que eu estou mencionando. Reparem que esse grão abrasivo é o que vai criar justamente a aderência ali, né? Porque se você ver microscopicamente uma superfície lisinha, ela é lisinha. Quando você passa a lixa, esse grão abrasivo, ele vai abrir buraquinhos, digamos assim, onde esses buraquinhos, a resina terá uma penetração melhor, criando assim uma tração melhor também. A resina vai penetrar ali de uma forma onde ela não vai ter espaço para se mexer, digamos assim. Ou seja, esse grão abrasivo que cria essas ranhuras, ele é muito importante. A segunda imagem é muito parecida, né, com a primeira, porém ela é olhada de mais perto ainda, né? Aqui mostra, aqui tem, falando um pouco da composição agora, a lixa, ela tem aí o adesivo de ancoragem que gruda justamente esses grãos que a gente mencionou, e o grão abrasivo, ele justamente, olhado de mais perto, aí você vê que ele cria justamente esses buracos aonde a resina vai entrar. Microscopicamente, quando você olha uma superfície que antes não estava lixada e depois de lixada, ela fica exatamente como a lixa, só que ao contrário, digamos assim. Acho que vocês entenderam. Então, mostrando apenas de uma forma bem didática, galera, vou até mais perto aqui da câmera. Vejam, por exemplo, ó, nesse desenho aqui, digamos que isso é uma superfície não lixada. Quando você lixa utilizando aqueles grãos, você vem com um grão aqui em cima, certo? Grãozinhos, eles estão assim, certo?
Quando você lixa a superfície, você vai criar exatamente isso aqui, que é a cópia, digamos assim, daquele grão aonde você está lixando. E a resina, ao ser jogada aqui, na sua forma líquida, ela vai penetrar em cada um desses buraquinhos. Ou seja, quando penetrar nesses buraquinhos, ela vai aderir de uma forma excepcional, muito melhor do que se a superfície fosse lisa, entendeu? Agora falando da madeira, como a gente falou agora, é importante que ela seja assim lixada para justamente criar isso que eu comentei, para que a resina tenha uma aderência depois. Mas não é só isso, o lixamento ele também remove todas as impurezas que estavam ali naquela superfície, livrando a peça assim de farpas, desníveis, qualquer desigualdade ali naquela superfície e promovendo assim uma superfície lisa e uniforme. Depois que você lixa uma madeira, você passa a mão e você vê que ela fica agradável ao toque mesmo. Bom, e nesse vídeo especificamente a gente vai falar de dois tipos de lixa. As lixas a seco, que no nosso caso a gente comercializa como os discos de lixa, e as lixas d'água, que são as folhas de lixa, tá? Que são basicamente as mais usadas aí para trabalhos em resina e madeira. Bom, e como o próprio nome já diz, as lixas secas, que no nosso caso são as lixas redondas, usadas em lixadeiras roto-orbitais, são as lixas para serem usadas a seco. Já as lixas d'água são as que comercializamos com as folhas de lixa e são indicadas para lixarem utilizando água e, se preferir, com um fiozinho de detergente. E o legal das lixas d'água é que, como você está utilizando a água e o detergente ali, ao você lixar, essa água ela já vai removendo as impurezas, né? Aquilo que foi desbastado do produto que você está lixando, a própria água já vai removendo e isso faz você economizar um tempão. E por isso que elas são extremamente indicadas para lixar resinas. Bom, e o lixamento, galera, como a gente já falou aqui, ele consiste basicamente em você remover, desbastar uma superfície de alguma coisa a fim de criar uma nova superfície nivelada. E basicamente existem dois tipos de lixamentos usados. O primeiro deles é o lixamento de desbaste, ou também conhecido como pré-lixamento. Como vocês estão vendo aí no vídeo, é aquele lixamento que consiste em uma operação que destina-se a retirar uma quantidade considerável de material a fim de eliminar defeitos de usinagem, como ondulações e marcas. Ou seja, nesse ponto normalmente são usadas as lixas mais grossas, com os menores grãos mesmo, 40, 80, até 220 mais ou menos. E o segundo deles é o lixamento de acabamento. O lixamento de acabamento é um processo que consiste em lixar levemente sobre a superfície já resinada, a fim de retirar o seu brilho para permitir que você faça o polimento depois. Nesse ponto aqui, as lixas elas variam muito, porque depende do acabamento que você quer impregnar na sua peça. Mas de uma forma geral a gente pode falar que vai da lixa 240 até a 5.000. E o lixamento, galera, como vocês estão vendo nos vídeos que estão passando na edição desse vídeo, que ele pode ser feito através de máquinas e até manualmente. Só que no caso das lixas mais finas, normalmente é aquele acabamento fino, então precisa ali de um toque mais refinado ali. Então normalmente, por exemplo, lixa 3.000, 5.000, normalmente utiliza-se um taquinho, né? E esse taquinho é legal que ele tem aquele feltro para criar ali um amortecimento, porque se você aperta muito a hora que você está lixando, você pode marcar ou lixar demais, aí depois você tem que voltar tudo. Então é legal ter um taquinho, paciência, calma, delicadeza para você utilizar as lixas mais finas, tá bom? Não que você não possa utilizar máquinas nas lixas mais finas, pode sim, mas normalmente eu, Bedu, indico que seja feito com a mão, na lixa 3.000 e 5.000 pelo menos. E para o desbaste, né, normalmente, desbaste até lixa 2.000, 2.500, ainda a gente pode, eu recomendo trabalhar com máquinas, tá? E nós temos basicamente dois tipos de máquinas. A lixadeira orbital, né, oscilante, conhecida como treme-treme, que é essa que vocês estão vendo no vídeo, que o Kaká utilizou na nossa primeira river table que a gente fez, e também as lixadeiras roto-orbitais, que é a lixadeira onde você acopla uma lixa redonda, e essa lixa redonda ela faz esse trabalho de lixamento circular, tá bom? Não vou me alongar muito sobre a questão das ferramentas aqui,
Até porque a gente tem, por exemplo, vídeos no canal do Adilson que ele fala bastante sobre esses tipos de ferramentas e tal. Até posso fazer mais pra frente. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale sobre as minhas percepções de cada material, de cada ferramenta. Mas de uma forma geral, se você só vai investir em uma ferramenta para esse processo, eu indicaria a rota orbital. A rota orbital, você, pelo menos no meu ponto de vista, você consegue atingir um acabamento bom, que você julga bom ali, mais rápido. Não que você não consiga com a treme-treme, consegue, mas você vai demorar um pouco mais. Sem contar a facilidade da rota orbital, que é só você ali trocar, né, as lixas, porque ela tem um velcrinho. Já na lixadeira treme-treme é um pouco mais chato essa troca de lixas. Nada que acabe aí com o seu dia, mas é só um ponto que a gente gosta de salientar. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo falando das principais ferramentas para esse tipo de trabalho, beleza? Vale lembrar também, galera, outra coisa muito fundamental não é interessante você pular grãos. É fundamental você ter uma sequência ali de aplicação. Então, por exemplo, se você começa ali na lixa 320, a próxima lixa, digamos que é algo entre 400, depois 600, 800 e por aí vai. Não adianta nada, por exemplo, você pular das 600 para 2000, por exemplo. Isso só vai fazer você perder mais tempo e vai ter muita dificuldade de chegar no acabamento que você quer. O processo de lixamento ele precisa ser gradual para justamente você ir regularizando a superfície aos poucos. E para finalizar, uma dica muito bacana aqui, galera, como que eu sei que eu posso passar para a próxima lixa? Se você perguntar para um cara que aplica todo dia resina em madeira, faz tábua de carne, faz river table, faz biojoia, faz um monte de coisa de resina com madeira, na hora ele vai falar, meu, é feeling. Né? É feeling você saber, é só você ter em mente, putz, eu já passei o suficiente em cada lugar, enfim, é feeling, os caras eles falam isso normalmente. Mas até existem dicas que podem ajudar, principalmente na madeira, e eu vou falar agora. Falando da madeira, a primeira dica é a seguinte, depois que você lixar a madeira, para você conferir se tem algumas irregularidades, tem uma técnica bem interessante. Você pode passar um paninho com álcool ou até um pouquinho de água na madeira, em toda a superfície, e depois manualmente você coloca contra o sol ou contra alguma luz que você tem ali. Isso é batata, vai revelar qualquer irregularidade que ainda precisa ser lixada. Outra dica bem legal, e essa eu peguei lá no canal do Fernando Belchior, um canal bem legal de marcenaria, e ele fala o seguinte, a cada lixa que você começar, você levemente risca com um lápis, um grafitezinho mesmo na madeira. Assim, quando essa marca de lápis sumir, você sabe que é o momento de passar para a próxima lixa. Agora, no caso da resina, é mais feeling ainda. Realmente é mais difícil você saber certinho. Mas assim, se você tiver um paninho com álcool, ele também ajuda a revelar algumas irregularidades. E não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Óbvio, existem casos e casos. Mas assim, aplicações simples não tem tanto segredo. É fácil você saber ali pelo feeling mesmo quando você precisa trocar de lixa. Uma coisa interessante só, principalmente no lixamento da resina no caso, é de você não ficar muito tempo no mesmo ponto. Até porque a tração ali, né, a rotação, vai gerar um calor muito grande. E isso pode fazer a resina chegar na sua temperatura ali de deflexão térmica e acabar amolecendo um pouco. Ela volta a ficar rígida. Mas isso pode atrapalhar um pouco, atrasando ali na sua aplicação. Bom, espero que o vídeo tenha sido bacana para vocês. Deixa o like aqui embaixo. A gente vai fazer ainda mais vídeos aí em breve falando sobre acabamento arredondado em river table, utilizando a tupia. A gente vai fazer técnicas aí de recuperação de peças que estavam totalmente acabadas aí há muito tempo que tinha sido aplicado, não estava com uma superfície regularizada legal. A gente vai recuperar. Tem processo de lixamento e polimento do 0 até os 5.000, como a gente gosta de falar, né? E aí muito mais nesse tipo de conteúdo. Então coloca aqui embaixo o que mais vocês querem ver que a gente tenta trazer aí, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir se o sininho tá ativado para você receber sempre o conteúdo direto aí no seu smartphone e tudo mais. Não esqueça também, ó, esse vídeo aqui embaixo, o vídeo que a gente fez a Carbon Table. Meu amigo, resina epóxi com fibra de carbono e madeira também. Dá uma olhadinha lá que é um vídeo bem legal para você aprender um pouquinho como trabalhar com esse tipo de fibra, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!